Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Guimil. O meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar e aprender mais sobre paisagem natural e paisagem cultural. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para compreender e entender o que é paisagem cultural ou antropizada e os principais elementos que a compõem, interpretar as paisagens culturais de Manaus, conhecer as paisagens culturais no Brasil e no mundo. Muito bem, dedicado aluno. Para entender melhor como esse conteúdo de hoje está presente em nosso dia a dia, vamos ler uma reportagem juntos. Sim, é claro. Para isso, você deverá ler comigo a notícia do jornal O Território Geográfico. Esse é o jornal pedagógico de geografia do CENTEDES Manaus. Vamos ler juntos? Roda gigante mais alta do mundo é inaugurada em Dubai. Pausa aí. Sim, aposto que você já ouviu falar de Dubai e suas grandiosas obras de engenharia. Dubai é a maior cidade do país asiático Emirados Árabes Unidos, que está localizada na costa do Golfo Pérsico. Vamos continuar lendo. A famosa Dubai e suas superconstruções quebrou mais um recorde. Acaba de ser inaugurado a roda gigante mais alta do mundo, com 250 metros de altura. A volta dura 38 minutos, nas cabines de última geração e permitem, lá do alto, ver e fotografar todas as paisagens da cidade. Os ingressos para o passeio desta grande atração custam a partir de cerca de R$ 197. Sua localização é na ilha artificial de Bluewater. Nos países ou regiões mais desenvolvidas economicamente do mundo, podem ocorrer empreendimentos de construções modernos e luxuosos, que são visitados por pessoas do mundo todo. Como já começamos a observar em aulas anteriores, o uso do termo paisagem, como você observou na notícia, já é usado há bastante tempo. Muito bem, iremos continuar a pensar sobre a paisagem nos próximos minutos. Quando falamos de paisagem como uma abordagem geográfica, é acrescido um significado mais abrangente. Portanto, a paisagem geográfica deve ser entendida como o conjunto de elementos no espaço que conseguimos observar e interpretar, como em uma fotografia. Embora, para os observadores, a paisagem representa o presente, ela se transforma no tempo, podendo conter elementos modernos e antigos, onde o passado e o presente coexistem. Muito bem, dedicado aluno! Agora que entendemos como a geografia pensa sobre a paisagem, iremos refletir melhor sobre como podemos interpretá-la. Para melhor interpretarmos as paisagens, portanto, devemos dividi-las em dois grupos. As paisagens naturais, que foram modificadas apenas pela força da natureza, que já vimos em outras aulas anteriores. A segunda são as paisagens culturais ou humanizadas, que foram transformadas pela sociedade a partir do trabalho humano. Iremos falar agora sobre as paisagens culturais ou humanizadas. Observe comigo. Portanto, as paisagens culturais ou humanizadas são aquelas paisagens que possuem, em sua maioria, elementos culturais no espaço que conseguimos observar e interpretar, como em uma fotografia de uma parte da cidade de Manaus, por exemplo. Devemos entender que paisagem cultural diz respeito aos ambientes que sofrem intervenção humana. É justamente o oposto da paisagem natural. Esses ambientes também podem ser chamados de paisagem antropizada ou humanizada, é claro. Muito bem, dedicado aluno. É importante mencionar que o conhecimento geográfico possui conexão com a nossa realidade. Portanto, podemos interligar informações partindo da nossa realidade para facilitar o entendimento do conteúdo proposto. Observe comigo. Você sabia que aqui em Manaus, estado do Amazonas, está instalado o maior polo de duas rodas do Brasil, tanto em termos de quantidade de empresas, quanto em termos de produção? O polo é constituído por cerca de 70 empresas, entre fabricantes de bens finais, de componentes e peças. Isso mesmo que você está pensando.
Praticamente todas as motos de baixas cilindradas que são vendidas hoje em todas as lojas do Brasil e até em nossos países vizinhos são fabricados no Distrito Industrial de Manaus, dentro da Zona Franca. Para exemplificar melhor o nosso conteúdo, vamos ler mais uma reportagem. Sim, para isso, leremos mais uma notícia do jornal O Território Geográfico. O jornal, você já sabe, pedagógico de geografia aqui do Centedes Manaus. Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Motocicletas vendem 24% a mais em 2021 no Brasil que no último ano. Pausa aí. Isso nos permite notar que o uso de motocicletas faz parte cada vez mais do nosso dia a dia. Aposto que você já pegou uma carona por aí em uma destas. Vamos continuar lendo. Um crescimento de 24% é muito importante para Manaus, pois 99,99% das motos vendidas no Brasil saem do Distrito Industrial de Manaus. O setor comemora, pois a mão de obra no estado do Amazonas também foi afetada pela pandemia do Covid-19. E mesmo assim, foi obtido um aumento de produção em 2021. Muito bem, dedicado aluno. Devemos agora observar quais são os principais elementos que podemos observar na paisagem cultural. Isso será importante para refletir melhor sobre como podemos interpretá-la. Sim, você conhecerá bem algum desses elementos, pois Manaus contém alguns deles. Vamos analisar? Paisagens culturais. Principais elementos que compõem a paisagem cultural. Iremos observar agora os principais elementos que podemos perceber que houve intervenção do trabalho humano na natureza. A maioria dos grandes centros urbanos do mundo possui pontes ou viadutos para facilitar o deslocamento da população. Elementos como barcos e navios podem ocupar a paisagem de determinadas regiões. Os veículos de transportes urbanos, em geral, também ocupam a paisagem. É claro que as habitações como casas, prédios e até flutuantes também podem fazer parte da paisagem. Grandes construções também são elementos como represas e lagos artificiais. Imaginem que até as plantações são elementos que compõem, às vezes, vastas áreas de paisagem cultural. Sim, dedicado aluno, nos grandes centros urbanos existe o limite para a ocorrência de tantos elementos naturais ou estão limitados a determinadas regiões do planeta. Podemos considerar que nos grandes centros urbanos estão elementos criados de forma artificial no espaço habitado. Vamos observar e comentar agora algumas paisagens culturais aqui de Manaus e região. Vamos observar duas imagens de uma mesma paisagem tirada em épocas diferentes. Acompanhe comigo. A primeira é a Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Praça 14 de Janeiro, região central de Manaus, estado do Amazonas. Na primeira imagem, em preto e branco, vemos somente a igreja e as suas ruas sem a estrutura de asfalto e calçadas. Existem diferenças, pois as fotos foram tiradas com diferença de muitos anos. Já na segunda, podemos ver que a estrutura do espaço se modifica à medida em que o trabalho humano altera o ambiente de acordo com as necessidades culturais da sociedade de Manaus. As novas estruturas físicas foram criadas para compor o local com o intuito de melhorar o ambiente habitável. Podemos observar a criação de uma praça para viabilizar o lazer da população. Verificamos também a presença de árvores, que traz abrigo do calor intenso, característico da nossa região norte. Na próxima imagem, observamos a famosa Praia da Ponta Negra, com uma paisagem antiga e outra atual. Vale destacar que a Ponta Negra é um dos cartões postais da nossa cidade de Manaus. Na paisagem atual, é possível observar construções verticais, ou seja, dos famosos prédios, ocasionando assim um aumento de habitações nessa região. Isto é, uma paisagem transformada, agora cultural. Na imagem à esquerda, o que mais chama atenção? Notou a diferença, certo? Principalmente as árvores nativas, que ainda existiam, e os outros elementos da paisagem natural. Temos mais uma curiosidade para você. Você sabia que a ponte do Rio Negro é a maior ponte fluvial estaiada do Brasil?
com 3.595 metros de extensão, é também a segunda maior ponte do mundo, perdendo apenas para a ponte do Rio Orinoco, na Venezuela. Seu nome oficial é Ponte Jornalista Felipe Daon. Atravessa o Rio Negro, interligando as pessoas do município de Manaus a Iranduba. Foi inaugurada em 24 de outubro de 2011, no mesmo dia em que Manaus comemorou 342 anos de idade. Vamos ler a nossa última reportagem de hoje. Observe comigo. É claro, do jornal O Território Geográfico, o jornal pedagógico de geografia do CENTESB Manaus. A iluminação de Natal de 2021 na ponte que une Brasil e Paraguai fez sucesso entre os turistas. Pausa aí. Isso mesmo. Algumas paisagens culturais podem ser alteradas temporariamente de acordo com a cultura local, como as luzes de Natal em uma ponte ou praça, por exemplo. Vamos continuar lendo. Subtítulo: A Ponte da Amizade, que conecta Brasil ao Paraguai, foi iluminada nas noites de dezembro com a cor da bandeira paraguaia e brasileira. As luzes iluminando os pilares da ponte eram acionadas todas as noites, das 20 a 1 hora da manhã. As várias fotos que os turistas e moradores postaram revelaram que a iluminação foi um grande sucesso. A ponte, com 550 metros de comprimento, precisou de cerca de 120 trabalhadores para concretizar a iluminação. Vamos observar e comentar agora algumas paisagens culturais brasileiras. Vamos olhar e comparar um pouquinho a nossa realidade de Manaus com a do Brasil como um todo. Vem comigo agora explorar e analisar outras paisagens culturais no território nacional, começando pela nossa capital. Brasília, capital do Brasil, ontem e hoje. A construção de Brasília foi a concretização de um projeto nacional que existia desde o início do século XX, cujo intuito era construir uma capital federal no centro geográfico do Brasil. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Observe comigo como Brasília era nos seus primeiros meses de construção. Podemos observar que não há nenhum elemento cultural concluído. Já na imagem ao lado, notamos como Brasília está. A paisagem é cultural, portanto. Isto é, podemos perceber vários elementos culturais, como prédios, estradas e até um lago ao fundo, que foi construído artificialmente para abastecer a região. Muito bem, dedicado aluno. Vamos olhar o mundo? Vamos observar e comentar agora algumas paisagens culturais que são muito famosas e são visitadas por pessoas no mundo todo. Observe comigo. Vamos começar pelas pirâmides do Egito. Olha como essa paisagem cultural nos permite interpretar elementos culturais muito importantes para a época antiga e moderna, como prédios dos tempos atuais. A cidade do Cairo, capital do Egito, é assim. Podemos ver prédios novos perto de pirâmides construídas há mais de 4.000 anos. Vamos agora observar a Grande Muralha da China. Neste nosso último exemplo, destacamos uma famosa paisagem cultural na China, pois a civilização chinesa é de origem muito antiga. Podemos observar construções de mais de 1.000 anos de idade ao lado de pontes e carros bem mais modernos. Isso ocorre na região próxima à Grande Muralha da China. Muito bem, dedicado aluno. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito com o nosso assunto de hoje. Pode ficar à vontade para rever o vídeo quantas vezes surgir dúvidas. Mas continue comigo, pois agora estamos preparados para avançar, porque chegou a hora da atividade. Vamos para a atividade 1. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras do quadro são modernas, Egito, pirâmides. Vamos ler o texto para melhor compreensão do encaixe das palavras. Na capital do espaço, foram feitas construções em forma de espaço, com blocos de rochas tão resistentes que estão conservadas até hoje. Na cidade do Cairo, portanto, podemos ver construções
espaço, perto de pirâmides construídas há mais de 4.000 anos. Muito bem, alguns segundos para melhor encaixe das palavras. Muito bem, agora vamos ler o texto e completar as palavras de forma correta. Acompanhe comigo. Na capital do Egito, foram feitas construções em forma de pirâmides, com blocos de rochas tão resistentes que estão conservadas até hoje. Na cidade do Cairo, portanto, podemos ver construções modernas, perto de pirâmides construídas há mais de 4.000 anos. Vamos para a atividade 2. A melhor forma de interpretarmos a paisagem é compreender quais são os seus principais elementos. Marque a única alternativa que não deve ser considerada um elemento da paisagem cultural. Vamos ler as opções. Opção A, reservatório de hidrelétricas. Opção B, prédios. Opção C, pontes. E opção D, florestas nativas. Muito bem, um tempo para a sua resposta. Ok, vamos para a resposta correta. A resposta correta é a letra D. Muito bem, parabéns. Vamos para a atividade 3. A paisagem cultural diz respeito aos ambientes que sofreram intervenção humana. Por esse motivo, pode ser chamada também de paisagem. Vamos ler as opções. Opção A, naturalizada. Opção B, mudada. Opção C, antropizada. E opção D, desumanizada. Muito bem, tenho certeza que você saberá essa. Vamos dar um tempo a você. A resposta correta é a letra C. Muito bem, tenho certeza que você acertou essa. Agora, vamos para a hora da revisão. Hoje, você aprendeu que, quando falamos de paisagem com uma abordagem geográfica, devemos entender que ela é o conjunto de elementos no espaço que conseguimos observar e interpretar, como em uma fotografia. Vimos também que a paisagem cultural diz respeito aos ambientes que sofreram intervenção humana. É justamente o oposto da paisagem natural. Esses ambientes também podem ser chamados de paisagem antropizada ou humanizada. Foi possível também perceber que nos grandes centros urbanos há um limite para a existência de tantos elementos culturais ou estão limitados a determinadas regiões do planeta. Podemos considerar que, nos grandes centros urbanos, existem elementos criados de forma artificial no espaço habitado. Antes de terminarmos a nossa aula de hoje, temos algumas sugestões de filme sobre esse assunto para você enriquecer e ilustrar os seus estudos. Vamos para a primeira sugestão de filmes. O título é O Despertar dos Deuses. É um filme estadunidense lançado no ano de 2013 que relata uma expedição a uma cidade perdida em uma pirâmide no Egito. A segunda sugestão de filme é o filme A Grande Muralha.
É um filme chinês lançado em 2016 que conta a história de soldados britânicos que foram combater na China do século XV e encontraram as construções de uma grande muralha. Logo, é revelado que a Grande Muralha não protegia só dos guerreiros inimigos do norte, mas também de grandes feras. Muito bem, dedicado aluno. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim. Ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!